Beleza? Bom, bom. Deixa eu perguntar, as suas matérias assim, de avaliação, de exercício, foi só essa? Matou? Pô, eu não vou passar mais trabalho, não. Nosso foi só isso. Não acho justo ficar pesando a mão em prova, numa disciplina que é basicamente oficina, prática, e a gente está vendo tudo online, e não é coerente ficar fazendo muito trabalho pesado, valendo ponto para isso, não. Eu tenho certeza que todo mundo, questão que você passou aí, todo mundo aprendeu muito. Eu tenho ciência das minhas limitações próprias, as minhas limitações que são minhas e as limitações que o sistema online impõe para a gente, né? Porque acaba que seria necessário ter visto isso em laboratório, numa oficina. Eu tenho ciência dessas limitações, mas eu garanto para vocês que da minha parte eu fiz o máximo que eu pude, né? Eu trouxe exemplos, eu trouxe vídeos que substituem uma oficina, né? Que mostra o equipamento funcionando. Além disso, eu mostrei para vocês durante o curso aqui que é fácil encontrar o material para que a gente quer aprender. A gente tem um problema, a gente precisa resolver um problema e precisa aprender alguma coisa para resolver aquele problema ali. Tem como pesquisar. Hoje em dia está mais fácil. Tem muito profissional que está no YouTube. O Torneiro está no YouTube, ele fez uma peça, ele achou bonita, ele vai gravar aquilo e vai lançar lá no canal dele. E você vai ver que tem 200 mil visualizações. Muita gente que procura, tem material para a gente correr atrás, tem informação para a gente pesquisar. Há 10 anos atrás era mais complicado, você tinha que ou fazer um presencial no Senai ou procurava livro, biblioteca, era um pouco mais complicado. Hoje essa informação está mais na palma da mão. Tá? Então, além de ter mostrado isso para vocês, eu quis mostrar que tem como pesquisar. Tá? O assunto ele está acessível para todo mundo, basta ter um pouco de curiosidade e iniciativa para correr atrás, tá bom? Com relação à prova, eu não vou passar a prova para vocês, eu vou deixar trabalho, hoje é o nosso último dia mesmo. A gente não está finalizando o curso aqui com todo mundo que começou a disciplina, teve aluno que trancou. No semestre passado, o Guilherme trancou para esse semestre, espero que ele volte, teve uns problemas familiares lá, espero que ele consiga voltar. Durante esse semestre aqui agora, o Matheus Gomide, que já estava com dificuldade para seguir no curso lá, também trancou. Espero que ele volte para continuar também. E a gente está finalizando. Então, William, respondendo a sua pergunta, as avaliações que eu passei de ponto foi aquilo lá. Vou distribuir muita coisa ali de pontos de participação, de conceito, mas ninguém vai ficar para trás, todo mundo entregou os trabalhos. Né, Ananias? Todo mundo, até, exceto a Anis, que está devendo um negocinho para a gente aí, que vai enviar esse final de semana. Isso. Estou aqui. Todo mundo entregou os trabalhos e o Ananias, que está devendo os negócios aí para nós aí, que vai entregar esse final de semana. Tá? Então, Ananias, não deixa para trás, não. Mata esse negócio no final de semana aí para já ficar sossegado. Tá? Se tiver alguma outra demanda em outras disciplinas, sei lá, espero que não, mas se você for fazer uma recuperação, mata esses trabalhos para eliminar pelo menos essa aqui, tá bom? Bom, beleza, William? Beleza, obrigado. Tá, beleza. Hoje eu vou falar com vocês aqui o último assunto da ementa. Tá? Na ementa do curso de vocês tem um assunto lá que chama manufatura aditiva. Tá? Eu vou para o quadro aqui, vou fazer na mão mesmo, não mexer com PowerPoint, não. Depois eu passo um vídeo aqui que vai resumir algumas coisas que eu vou falar aqui e complementar também. Um seminário que eu achei no YouTube aqui que vai complementar e ficar legal. Para explicar para vocês o que significa esse negócio de manufatura aditiva e entender que manufatura aditiva é um pouco mais do que simplesmente impressão 3D. Tá? Se eu perguntar para vocês aí, talvez um ou outro vai falar assim, impressão 3D. É um pouco mais. É impressão 3D, só que de uma forma industrial, tá? Que é um pouco diferente daquela que a gente está acostumado nessas impressoras pequenininhas, que é mais para hobby, uma coisa mais doméstica. Tá bom? Deixa eu trocar de câmera aqui, então, e vamos para o quadro lá. Primeiramente, deixa eu começar a conversar com vocês aqui umas coisas. Tá. Em processos de produção ou processo de fabricação, né, que é o nome dessa disciplina que a gente está vendo aqui,
a gente viu basicamente formas da gente conseguir fazer uma peça, correto? Transformar aquele material bruto, aquela matéria-prima, em aplicar ali um processo nele, né, uma energia, uma forma de conformar e moldar aquela matéria-prima, ou até mesmo transformar ela, para que a gente consiga obter uma peça para a gente utilizar. Uma peça, uma ferramenta, um item que vai ser utilizado mais para frente, numa máquina ou num processo, né? Ou até mesmo a peça final, que você vai vender para o seu cliente, então, vai depender da sua finalidade. Né? Mas, em resumo, a gente pega a matéria-prima, aplica ali um processo junto com uma forma de energia para transformar aquilo, e nós temos ali um produto acabado. Tá? Normalmente, pelo que a gente viu até agora aqui, obviamente, pessoal, deixa eu abrir um parêntese aqui, tem muita coisa que nós não vimos, tá, em processo de fabricação. Processo de fabricação, de produção, envolve fundição, que a gente viu um pouquinho, envolve usinagem, que a gente viu um pouquinho, mas envolve muitas outras coisas também, muitos processos que são mais específicos, que a gente tem que estudar com mais detalhe quando tiver mais tempo. Se você for fazer sei lá, vai estudar, né? vai complementar, vai continuar a sua vida acadêmica ali. Você vai fazer uma engenharia de produção, você vai ver uma cacetada de processos de fabricação, de produção e de transformação que a gente não está vendo aqui. Tá? Que até pelo tempo a gente não consegue. Mas dentro daqueles que nós vimos ali que na grande maioria das vezes, você tem ali um bloco, uma matéria-prima bruta, e que você vai remover material dela. Você vai fazer ali você vai para a tornearia, você vai tornear uma peça. Você tem ali um cilindro e você vai tirando cavacos, vai tirando lasquinhas daquela peça ali, para para modificar a geometria dela, o formato dela, de acordo com o que você precisa. Um eixo com esses diâmetros, com esse escalonado, assim assado. Vou fazer um virabrequim, ele tem que ser excêntrico, tem essas dimensões, assim assado. Tá? Não, eu vou fazer uma furação, então é outro processo, vai pegar outra máquina, você vai fazer ali os furos que você precisa, você vai fazer um alargador depois para calibrar aquele furo, vai fazer a rosca, mas no geral, você está removendo material, ou seja, é uma manufatura subtrativa, você está removendo coisa de um bloco complexo para você conseguir obter a sua peça ali. Tá? Existem outros processos que você não subtrai e nem adiciona. Que a gente pode ver, por exemplo, um processo de conformação, de estampagem. Né? Você tem, por exemplo, ali o capô do seu carro. O capô do seu carro é uma chapa plana, tá? Que ela é inserida dentro de uma forma, né? Uma forma que ela tem ali uma parte de baixo e uma parte de cima, que ela é como se fosse um negativo, né? A chapa plana aqui embaixo, você tem ali uma prensa com a chapa lá dentro, você tem aquela prensa ali, você vai conformar aquela chapa no formato que você precisa. Você não está perdendo nem adicionando material naquela chapa, ela simplesmente foi deformada para chegar naquela geometria que você precisa. Tá? Um processo de isso é estampagem. Um projeto de forjadura, né? Se você for, por exemplo, se você vê o pessoal trabalhando com forja, eu tenho uma mania que eu gosto de ver muito no YouTube, vídeo de gente em fundo de quintal que pega para fazer facas e lâminas caseiras. Só que não é caseira, senão caseira porque não está fazendo na indústria, está fazendo em casa lá. O cara pega lá umas chapas de aço, ele vai, aquece, ele vai batendo aquele martelo, ele vai forjando aquilo lá, ele tem uma prensa hidráulica que vai batendo naquilo. Aí ele vai fazer com as facas bonitas de aço damasco, né? Não sei se vocês já viram isso, mas é um negócio... É muito chique. Uma vez eu vi um cara fazendo a espada do Geralt, do The Witcher. Pensa na espada top. Que ficou... É bacana, né? Você fica cativado com o negócio. Aí, de repente, você percebe que você está às 3 da manhã vendo um vídeo de meia hora do maluco fazendo a espada. Funciona assim a vida. É assim mesmo. Então, assim, é interessante. Aquilo lá é um processo de fabricação. Né? Ele não, em si, numa forja ali, ele não está removendo nem adicionando material. Óbvio, né, que em algum momento ali ele vai lixar, ele vai cortar alguma coisa ali, né, mas aí são outros processos. Ele está lixando é outro processo. Se ele vai cortar é outro processo.
O processo de forjadura, que é ficar ali martelando aquele metal para unir aquelas lâminas fundidas ali, aí sim é outro tipo de processo, né? A gente tem ali também o lingotamento contínuo, que eu mostrei para vocês, eu só comentei nesse caso. Numa siderúrgica, por exemplo, você tem ali a produção de ferro gusa, ou até mesmo lá na produção do aço, especificamente lá, você vai fazer um lingote grandão para vender, né? Você não vai, na siderúrgica lá, você está fazendo o lingote para vender, quem for trabalhar com aquilo depois, que se vire para conformar, né? Naquele processo também você não está tendo perdas consideráveis, né? Você está pegando o material, você está fundindo ele, transformando ele num tarugo e vai cortando de metros em metros lá para que você precisa para fazer a distribuição. São outros processos de fabricação, tá? Novamente, existe uma infinidade de processos de fabricação. Nós vimos apenas alguns. Bom, quem for trabalhar na indústria, for mexer com isso, principalmente quem for continuar estudando, fazer uma faculdade de engenharia de produção, vai ver uma cacetada disso, né? Vai ver os parâmetros de qualidade, o que tem que observar, a logística envolvida nisso, com esses insumos e matérias-primas. Aí vai aprofundar a bel prazer mesmo, tá? Só que dentre esses processos que nós não vimos ainda, existe o de manufatura aditiva. Se lá na usinagem eu vou ter remoção de material para fazer uma peça, em outros processos eu não vou ter nem remoção e nem adição de material nas peças, vou simplesmente conformar. Na manufatura aditiva, o próprio nome já diz, eu vou construir as minhas peças, os meus itens de produção, adicionando material. Mas como assim adicionando material? Eu vou pegar uma brita, vou passar cola na brita e vou colar na parede. Eu pego outra brita, colo na parede. Pego outra brita, passo cola e colo na parede. De repente eu tenho um vitral. É mais ou menos isso, tá? Você vai pegar um material e você vai depositar ele um em cima do outro, trabalhando de forma em camadas, né? Camada por camada você vai dando forma naquela peça que você precisa, né? E no final você tem a peça completa, tá? A grosso modo, isso é uma impressão 3D. Tá? Eu falei para vocês no início que manufatura aditiva, num primeiro momento, você pode falar que é impressão 3D. Tá? Então, vamos falar de impressão 3D nesse momento. Impressão 3D. Está muito na moda a gente falar, né? Tem muito vídeo no YouTube da gente para a gente conhecer algumas coisas ali, mas o que a gente está vendo muito assim, de forma didática, vamos dizer assim, ou doméstica, é mais como um hobby praticamente. Tá? Eu conheço um rapaz aqui em Divinópolis que ele comprou uma impressora 3D, está na casa dele, né? E ele faz troféus, né? Tem lá, ele é até militar, né? Militarismo tem muito disso, de cerimônias, de agraciação, né? Tem uma cerimônia, cerimônia de 30 anos da implantação do quartel aqui na cidade. Aí tem ali alguns prêmios para quem se destaca durante o ano ali e recebe lá um troféuzinho, alguma coisa, né? E ele viu nisso uma oportunidade, investiu um dinheiro ali para comprar uma impressora 3D e ele manja bem de modelagem 3D, então ele faz os próprios modelos, tem muita coisa em biblioteca também aqui debaixo da internet. Ele faz lá um troféu, uma caveira bonitona, assim, uma viatura e tal, e está fazendo sucesso, está ganhando dinheiro com isso. Mas de forma doméstica, né? Uma coisa que é meio que uma complementação de renda ou até mesmo um hobby que a pessoa pode fazer, tá? Quando a gente vai partir para a indústria, para uma coisa que envolve manufatura de verdade, transformação de matéria-prima com o objetivo de produção de novos produtos, desenvolvimento de novos produtos e montagem e peças em série, aí é mais conveniente a gente utilizar esse termo de manufatura aditiva, tá? É frescura? É frescura. É tudo impressão 3D. Só que se você for falar de forma técnica com alguém que trabalha na área, se você falar impressão 3D, ele vai ficar cheio de mimimi para você lá. Então, você está estudando para ser um técnico, vamos utilizar a expressão correta, que é manufatura aditiva. Bom? Pois bem. Imagina o seguinte, né? Pessoal, a gente está batendo um papo aqui, tá? Daqui a pouco eu vou para o quadro, eu vou fazer uns rabiscos ali para a gente entender os diferentes tipos de manufatura aditiva que a gente pode encontrar, aí estão disponíveis aí.
A gente, primeiramente, está batendo um papo aqui, tá? Se alguém tiver alguma informação que quiser complementar, fica à vontade. Imagina o seguinte comigo, vamos lá. William, Rafael, imagina que você trabalha... Ô, William, você trabalha na sua empresa lá. Você foi promovido recentemente, meus parabéns, e você tem que mostrar serviço agora, né? Vamos dizer que você tem uma máquina lá, que uma peça especificamente dessa máquina está dando muito problema. Ela quebra frequentemente. E você, pela sua experiência, você já percebeu, falou, pô, se colocasse um reforço nessa peça aqui, vou colocar uma nervura nessas duas superfícies aqui para dar um reforço. Essa peça aqui talvez não quebre mais, ou pelo menos ela dura mais, né? Será que dá para fazer? Será que ela vai entrar aqui? Será que ela vai encaixar? Se você for fazer uma peça do zero, já construir ela lá em aço, no tamanho correto, né? Às vezes fica inviável você produzir essa solução. Você está com aquela solução na cabeça, né? Você quer implementar, só que é muito caro para você ficar fazendo teste. Vou testar essa peça para ver se encaixa. Não, vou testar, deu errado, vou medir aqui de novo, vou tentar essa aqui e tal. Às vezes é muito caro, né? Às vezes a peça de material que você não tem disponibilidade, mas ela é de titânio, né? É caro, você tem que já pedir a peça pronta já. O que você pode fazer? Bom, vamos fazer uma peça então, vamos dizer assim, uma peça piloto, uma peça de protótipo. Um parêntese aqui, tá, pessoal? Vocês vão escutar muito na vida de vocês uma peça modelo e peça protótipo. Tá? Conceitualmente, a diferença entre esses dois termos é o seguinte. Eu vou projetar um Fórmula 1. Né? O Rafael aí gosta de Fórmula 1. Eu vou projetar um Fórmula 1. Nesse Fórmula 1, eu tenho que colocar ele num túnel de vento. Né? Porque eu tenho que estudar a aerodinâmica dele para ver como ele se comporta e tal. Ou um avião. Eu estou na Embraer, eu sou projetista de avião. A gente está fazendo um EB, alguma coisa lá. Né? Os aviões da Embraer começam com EB. Alguns. Então, ele está fazendo um projeto novo lá, de um Fórmula 1 ou de um avião, e a gente tem que testar ele no túnel de vento. Bom, é impossível a gente colocar um avião normal, em escala 1:1, dentro do túnel de vento. Então, eu vou fazer aquele avião, só que numa escala reduzida. Eu vou fazer ele do tamanho que ele caiba no meu túnel de vento, de forma que ele fique com uma envergadura de 1,5 metro, mais ou menos. Né? Se eu estou fazendo alguma coisa já no jeitão da peça final, só que numa escala reduzida, aquilo é um modelo. Tá? Isso aqui é um modelo para mim fazer os meus testes de aerodinâmica, de ensaio, o que precisar, numa escala reduzida. Uma vez que eu já fiz todos os meus testes, o projeto já está finalizado, já está na hora de construir a peça, o avião, o Fórmula 1 final, aí eu vou construir aquele primeiro modelo, aquele primeiro item em escala 1:1. Né? Esse primeiro item em escala 1:1 é o protótipo. Aí ele já vai estar no tamanho normal, ele é o protótipo. Bom, curiosidade. Me veio aqui na cabeça aqui, porque eu vi um documentário recentemente. O ônibus espacial que os Estados Unidos tinha, que aposentou há uns anos atrás, existiam 4. Era o Challenger, que explodiu, o Atlantis, o Endeavour e o Columbia. O Challenger explodiu na década de 80 e 86 e o Columbia queimou na reentrada em 2000 alguma coisa, 2002, se não me engano. Aí sobraram os 2, né? Só que existia um quinto. Esse quinto, que ele, se eu não me engano, eu não vou lembrar o nome dele, mas esse quinto foi um protótipo construído. Eu acho que, se eu não me engano, ele voou uma vez só para calibrar as coisas, para funcionar, para ver que, não, beleza, ele tem capacidade de tocar à frente do projeto. Aposenta, vai para o museu e começa a construir os 4 que construíram depois. Tá? Então, o protótipo, ele existe, só que foi o primeiro feito 1:1, só que ele é para teste, ele é para validar tudo e para você construir aquilo lá depois. Tá?
Então, o William precisa fazer um protótipo para aquela peça lá. É uma peça pequena, ele não precisa fazer um modelo dela. Só que é muito caro. Uma solução que o William pode fazer é fazer essa peça com uma impressão 3D. Né? Por quê? Porque aí ele evita todos aqueles custos. Às vezes, para fazer aquela peça no metal lá, que vai ser a peça final, você vai precisar de uma ferramenta muito específica para trabalhar com aquilo lá, né? Ou um processo de usinagem muito violento, que é a peça com as dimensões muito loucas lá. Não dá para fazer num torno, você vai ter que colocar isso no CNC. O CNC, a hora de uso dele é muito cara, né? Então, enquanto eu estou projetando, estou detalhando aquilo, antes de chegar, de validar aquela peça, eu posso fazer um projeto dela em 3D no computador e mando imprimir em 3D. Aí eu tenho aquela peça no tamanho real na mão, eu consigo encaixar no equipamento ali para ver se tem que alterar alguma dimensão, se eu preciso modificar alguma coisa no projeto para que ela trabalhe bem. Obviamente que ela vai ser feita num material muito menos resistente do que o material final, né? Então, você não vai poder fazer teste de resistência. Mas muita coisa ali você já pode antecipar na fase de projeto. Tá? A impressão 3D vai te ajudar dessa forma. Eu fiz algumas anotações aqui, deixa eu pegar aqui algumas outras vantagens também. Então, beleza. Então é o seguinte, imagina que essa peça, se eu for mexer lá no CNC, para fazer lá já finalmente, ela vai sair muito cara. Eu tenho ali uma mão de obra agregada para construir ela muito cara, então se eu fizer ela de forma mais econômica, para mim é melhor, porque ainda são os protótipos. Né? Quando eu chegar ali, tá beleza o projeto, manda fazer a peça definitiva, que ela já vai voltar sem erro. Vai ser mais econômico. Você tem velocidade no seu processo com isso, porque imagina você mandar um projeto de uma peça lá, o fabricante vai fazer uma peça sobre demanda para você, ela volta com problema, aí tem que voltar para os caras, aí você fica brigando com eles com a questão do projeto e tal, até fazer, voltar e testar. Né? Se você mesmo faz, pega aquele protótipo, encaixa lá e já entrega tudo pronto, você otimiza o seu cronograma, então você tem uma redução do seu tempo. Né? Você quer ver um exemplo? Tem um vídeo aqui que eu vi hoje mais cedo, que estava preparando esses tópicos aqui para passar para vocês. Às vezes, numa linha de montagem, eu preciso fazer gabaritos para facilitar o encaixe de uma peça na outra. Né? O exemplo que eu vi aqui é o seguinte. Imagina que você está ali na linha de produção de um automóvel. Aí você tem lá uma roda de liga leve que você tem que parafusar no carro. Você não pode arranhar aquela roda. Lá na linha de produção, o carro tem que sair 0 bala de lá. Né? Então, o que acontece? Para evitar do mecânico lá colocar aquele parafuso na parafusadeira e entrar no encaixe lá da roda lá, sem o cuidado necessário, eu vou e faço um gabarito, né? Uma chapa assim redondinha, com os 4 furos, em que eu coloco os parafusos nesse furo, encaixo esse gabarito lá na roda lá, e eu vou e aperto cada um dos parafusos. Se eu tiver que danificar alguma coisa, eu danifico o gabarito. A roda está protegida. Né? O outro exemplo que eu vi aqui, depois eu vou passar o link para vocês aqui, um gabarito para instalação do vidro de um veículo. Né? Para você posicionar aquilo corretamente, você coloca um gabarito lá naquela moldura da porta lá, vai, encaixa e já está pronto. Né? Tudo para proteger as superfícies que já estão prontas. O exemplo que o cara deu, esses gabaritos eles vinham importados, eles eram injetados no processo de fabricação por injeção metálica, para você ter uma ideia, e vinha muito caro. Eu pedia, demorava muito para vir. Não precisava ser importado, nem metálico. Eu posso fazer esse gabarito aqui com impressão 3D, que eu reduzo o custo aqui para 1/10 disso. E eu faço aqui na garagem da oficina aqui. Entendeu? Então, você reduz o custo, você reduz o seu tempo de produção ou de espera para chegar àquela peça. Né? Você tem uma possibilidade de fazer ali, do lado que você está trabalhando, a peça que você precisa para trabalhar. Né? Se essa peça, no material que a gente consegue fazer impressão 3D, já te atende, já está pronto. Né? Ou se não, se você está desenvolvendo um produto novo, você consegue fazer os protótipos com aquele material de impressão para depois fazer a peça definitiva posteriormente. Bom? Se eu
posso fazer uma peça por impressão 3D, que é um processo de manufatura aditiva. Vocês concordam que eu não tenho produção de cavaco? Não, né? Porque eu não estou usinando nada. Então, se eu não tenho produção de cavaco, a minha produção de resíduo, de lixo, que eu tenho que dar tratamento ambiental para isso depois, reduz bastante. A minha produção de resíduo cai. Se eu não tenho que ter despesa para gastar com tratamento de resíduo ambiental, né, a minha empresa ela fica um pouco mais competitiva. Aquela conversa que a gente teve lá, quando a gente estudou manutenção lá atrás. Quanto mais redução de custo eu tenho, mais competitivo eu fico, eu posso superar os meus concorrentes. Tá? E tudo isso aos pouquinhos. É uma melhoria aqui, outra melhoria ali. No total, aquilo lá vai me dar uma competitividade maior. Tá joia? Uma outra coisa que eu falei para vocês é essa questão da dificuldade das peças. Às vezes, eu estou limitado por causa do meu processo de fabricação, né? Das ferramentas que eu tenho para fazer aquela peça. Às vezes, eu preciso fazer uma peça que tem um formato tal. Só que eu paro e penso, pô, não tem como produzir essa peça. As máquinas que eu tenho não atendem, não conseguem chegar para fazer isso. Né? Na impressão 3D, como eu estou modelando aquilo lá em 3D e depois ele vai ser feito por camadas, eu tenho uma flexibilidade muito maior. Eu posso fazer o que eu quiser, porque aí depois eu consigo ali uma produção legal fazendo por impressão 3D. Bom? E essa questão de protótipos eu já falei com vocês aqui então. Então, dada essa introdução, vamos começar a falar sobre essa questão de manufatura aditiva, fazendo alguns rabiscos aqui no quadro, tá? Deixa eu inverter essa câmera aqui. Alguma pergunta, pessoal? Algum comentário? Alguém já viu impressão 3D? Alguma coisa assim? Vai ver uns videozinhos aqui, vocês vão gostar, né? Já foi um bocado pra mim, eu não entendi o que você falou de última hora. É o quê? O seu áudio travou um pouco para mim, eu não entendi qual foi a pergunta. Eu pergunto, você conhece alguma coisa de impressão 3D, Rafa? Já viu alguém fazendo? Ué, eu já vi também, caso impressão 3D com a resina plástica, né? Tem um rapaz que trabalha comigo que, muito tempo atrás, ele tinha uma loja disso. Mexia com impressão 3D. É top demais, viu? Ô, Rafael, Sim? o que vocês foram fazer lá na Alto Minas, lá? Ué, tinha um colega meu que tava... Eu venho com ele todo dia, né? Aí tava terminando de testar um cabeçote, aí eu fui lá ver o que os caras estavam fazendo. Pô, tem um cara que é até técnico de mecatrônica lá, trabalhando. Eu sei qual que é, eu acho que ele é casado com a minha prima lá. Eu acho que eu sei qual que é. Aí ele tava me ensinando, no caso me ensinando, né? Mostrando como é que ele chama? olhava com o relógio apalpador. Como é que ele chama? Eu esqueci o nome do cara. O nome dele. É o Thales? Thales, acho que é Thales. É ele mesmo. Eu sei que ele é técnico mecatrônico, eu sei que ele trabalha lá. Aí ele tá medindo, no caso, o buraco, a folga ali nas bielas. É da hora mesmo? O processo lá é da hora? É da hora. Aí eu fui mostrar vamos dizer assim, o painel elétrico das planas, que é aquela plana que faz o bloco do motor. Aí tem um painelzão atrás dela, com um monte de contator, relé, inversor de frequência. E muito da hora. Aí você vai clicando no botãozinho lá e modifica lá dentro. Igual as fotos que eu te mandei hoje, né? Que as coisinhas. Você mandou foto? Eu não chegou nenhuma foto pra mim. Cheguei a te mandar uma foto lá, ó. Ah, verdade, você mandou mesmo. Eu tô colocando. Top. Muito top. Deixa o Jonathan dar aula, Rafael. Eu tô atrapalhando a aula dele, hein? É mesmo, atrapalhando a aula do Jonathan aí, né? Ué, que isso? Não, tá tranquilo, você já fica calado aí, tem que trocar ideia mesmo. Ó, vamos lá. Pessoal, manufatura aditiva, então. Eu fiz essa breve introdução conversando com vocês, trazendo alguns pontos ali para situar o assunto. Tá? Vamos falar um pouquinho mais detalhado aqui, então. Tá? Para quem quiser ter um inglês legal e tem essa curiosidade, existem as normas, a STM,
A STM F42 e a ISO 2015, se não me engano, isso. Essas duas normas aqui, elas vão falar sobre manufatura aditiva, tá? São normas para a indústria, trazendo ali informações, definições, procedimentos que as indústrias têm que adotar se estiverem trabalhando com manufatura aditiva, tá? São, principalmente ISO, né? Que ISO são normas para padronização e qualidade, padronização de processo, né? E que trazem ali conceitos para manufatura aditiva. Obviamente, essas normas estão sendo lançadas esse ano, tá? Se eu não me engano, estava previsto para ser lançada a revisão mais atual em janeiro, nem sei se lançou. Mas, obviamente, isso aqui, pessoal, é assunto de tecnologia, vocês concordam? Isso aqui não é um serrote, né, que é coisa manual. Isso aqui é assunto de tecnologia, então, obviamente, as indústrias, pela inventividade das coisas, pela necessidade de melhoria contínua das coisas, elas tendem a estar à frente dessas normas. Tá? O pessoal de norma, eles pegam ali as melhores práticas que existem já na indústria e vão colocar isso no papel. Mas, obviamente, que é a indústria que vai puxando isso. Então, se você vai trabalhar numa empresa grande com o tempo e encontrar algumas coisas sobre manufatura aditiva, vai sossegado que provavelmente o que você encontrar aqui já vai estar sendo feito aqui já. Tá? As coisas nascem aqui primeiro nas indústrias para depois serem colocadas aqui em normas, para depois as melhores práticas serem adotadas por todos. Tá? Mas ok, isso aqui é só para complementar. Manufatura aditiva, eu falei com vocês que é impressão 3D, né? Mas impressão 3D é um termo assim, muito mais doméstico, vamos dar uma melhorada nisso. Manufatura aditiva, a gente vai construir peças, equipamentos, itens de alguma coisa que a gente precisa, através de deposição de material por camadas. Vamos começar com o material. Na minha letra está desgrama hoje. Deposição de material por camadas. Vamos começar com esse item mais comum que a gente conhece. Vocês vão encontrar lá, hoje, se você entrar no Mercado Livre, você consegue comprar uma impressora 3D por R$1.000 e poucos. Né? O que ela é? Ela é basicamente aqui uma base. Tá? Essa base ela pode ser fixa ou ela pode ter um movimento ascendente assim, ó. Tá? Ou também ela pode ser fixa e pode ter um movimento lateral também, trabalhar nesses dois eixos. Aí você vai ter... A maioria trabalha nesse eixo, né? A base, normalmente, a maioria é a base que se move. Isso. Mas também pode ter base fixa e o cabeçote que fica andando, né? Para frente ou para cá. Ou pode ter um conjunto, o cabeçote anda em todos os sentidos e a mesa sobe e desce lateralmente também. Tá? O que acontece? Eu vou ter aqui 2 hastes, ou até 4 hastes, que sejam uma atrás da outra aqui. E aqui eu vou ter tipo uma ponte rolante. Eu vou ter aqui um trilho que ele vai ficar andando assim. E aqui eu vou ter um cabeçote. Esse cabeçote, ele pode... Imagina que a caneta é o próprio cabeçote. Ele pode descer e ele pode andar para um lado e para o outro. E essa ponte rolante, né, que eu estou chamando de ponte rolante, essa haste aqui, ela também pode fazer assim para cá. Então, olha os movimentos que eu tenho. Ó, essa peça aqui, ela vai ficar fazendo para frente e para trás. O cabeçote, ele vai ficar andando para um lado e para o outro. E ainda ele pode subir e descer. E eu ainda posso encontrar equipamentos em que essa base aqui, ela tem que ser bem plana aqui, bem nivelada. Essa base ela pode ser ou fixa, ou ela pode ter esses movimentos aqui que eu estou falando. Ascendente, descendente e lateralmente também. Para que isso? Porque é o seguinte, eu vou lá no meu computador, no SolidWorks, ou até mesmo no AutoCAD, ou qualquer outro software CAD, e vou projetar a minha peça em 3D. Eu vou fazer o projeto de uma peça e vou projetar lá.
Pronto, beleza, eu projetei. Eu consigo mandar isso aqui diretamente para a impressora 3D? Calma, né? Tem um processo que eu tenho que fazer. Eu fiz uma colinha aqui para facilitar. Tá. Eu vou fazer no computador, no software CAD, esse modelo 3D aqui. Tá? Nos tamanhos que eu preciso e tal. Aí, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu preciso salvar esse arquivo numa extensão que chama STL. Eu vou salvar lá o nome do meu arquivo, né? Peça.stl. Essa extensão aqui, se não tiver no SolidWorks que você está projetando, se não tiver essa extensão direto nele, você vai ter que pegar esse seu arquivo do SolidWorks e abrir em outro programa, que é o software da própria impressora. Tá? Mas normalmente esses softwares CAD, hoje em dia, pelo menos nas versões mais recentes, eles já têm essa extensão aqui, a extensão chamada STL. Ah, beleza, está salvo em STL, é só mandar para a impressora? Não. Primeiramente, você vai ter que chegar para o software da impressora, ou um outro software lá, que ele vai fazer um fatiamento dessa peça. Imagina que a peça está aqui, ó. Deixa eu desenhar ela aqui bem simplesinho. Fazendo aqui aquela cabine do caminhãozinho lá. Tá aí, a peça está projetada lá em 3D. Só que eu preciso imprimir ela aqui para ficar na minha mão aqui. O que o software vai fazer? Você vai programar lá o software para ele computar o seguinte, ele vai fatiar essa peça aqui, ó, em dezenas ou centenas de camadas. Se eu estiver olhando essa peça de frente, ela vai estar assim mais ou menos, né? Se eu estou olhando ela assim, ele vai pegar aqui camada por camada, em toda a extensão da peça. Ele vai visualizar, falar, peraí, eu tenho que dividir em camadas. Quantas camadas? Você consegue programar lá. Se você quer a resolução muito grande, você coloca lá para a camada ficar com a espessura bem fininha. Se não importa lá que você pode ficar mais grosseiro, você coloca uma camada maior. Tá? A sua resolução vai depender da espessura dessas camadas que ele vai fatiar isso aqui. É esse fatiamento que a impressora 3D vai entender. Por quê? Porque isso aqui funciona assim, pessoal. Deixa eu complementar isso aqui. Essa aqui mais comum, ela vai ter aqui um carretel. Tá? Imagina que tem aqui uma haste aqui, tem um ponto aqui. Esse aqui é um carretel que fica girando. Esse carretel, ele tem aqui um filamento. Um fio. Né? Esse fio tem que ser num material polimérico. Um plástico, falando grosseiramente. É um plástico. Esse plástico ele pode ser o ABS, que é derivado de petróleo. Tem um outro que chama aqui, ó, PLT. Só ver o nome desse negócio, cadê? É PLA. Que esse aqui ele é feito de cana-de-açúcar, né? Esse aqui é biodegradável, né? Esse aqui é derivado de petróleo. Os mais comuns são esses dois, ABS ou PLA. Eu posso ter nylon também, né? Tem diversos tipos, mas para esse tipo aqui de impressora 3D, precisa ser um material polimérico. Que vai ver mais para frente que existem filamentos até metálicos, que eu posso fazer uma peça metálica. Né? Mas para esse aqui, que é o mais simplesinho, que a gente consegue comprar no Mercado Livre, esse filamento ele precisa ser um material polimérico. Tá? Aí eu tenho aqui esse carretel, eu tenho aqui esse filamento enrolado aqui, né? Isso aqui vai ter 100 metros, 200 metros, que seja. Aí esse filamento ele segue para cá e ele entra aqui nesse carretel. Esse carretel aqui ele tem uma resistência elétrica aqui, ó, que vai derreter a pontinha desse filamento que a gente vai colocando aqui. Tá? Tem uma tomada aqui, isso aqui é elétrica, aqui tem uma resistência que vai fazer o derretimento da ponta dele, e ele vai sair por aqui, ó. Tem uma engrenagemzinha que vai puxando esse filamento para cá, ele vai sendo aquecido e vai derretendo aqui na ponta. Ou seja, isso aqui é uma extrusora. Entra com a matéria-prima aqui bruta, o material plástico, ela aquece,
e eu vou jogando isso aqui para fora. Aí vocês lembram aquelas camadas que o meu software fez com o material? Bom, é como se eu pegasse a ponta dessa extrusora aqui, descesse ela aqui para baixo e escrevesse, pegasse ali, né, com essa extrusora, e eu vou desenhar a camada que eu cortei aqui no meu material. Na espessura que eu programei aqui. Vamos dizer que eu programei aqui com a espessura de 1/10 de milímetro. A ponta da minha extrusora vai ficar na altura de 1/10 de milímetro da base. E aí vai começar a soltar material e essa extrusora ela vai andar em cima da minha mesa aqui, fazendo o formato do contorno aqui da minha peça. Ok? Aí eu vou e faço essa primeira camada completa aqui, ó. Aqui na mesa. Preciso passar para a próxima camada. Como que eu faço isso? Aí vai depender da máquina. Ou é a mesa que abaixa 1/10 de milímetro, né? Ou é o carretel que sobe 1/10 de milímetro aqui também, não importa. O que importa é que o movimento relativo aqui vai criar mais um espaço para mais uma camada, o carretel vem e vai desenhando em cima da camada que já foi feita. Por isso que eu falo de deposição de material por camadas. E aí eu vou fazendo isso, todas as camadas que a minha peça foi fatiada aqui, eu vou fazendo uma por cima da outra, até finalizar e conseguir a peça completa. Isso aqui é um material plástico, né? Ela vai se fundindo uma camada na outra, mas ela não fica fundida definitivamente na base, né? É só chegar e tirar ela da base depois. E com isso eu consigo fazer impressão 3D por deposição de material por camadas numa impressora 3D comum, dessas que a gente consegue, utilizando ABS, ou PLA, ou nylon, ou outro filamento de polímero. Bom, vocês vão encontrar esse tipo de impressão aqui, que eu falei para vocês, que é um filamento, que tem a resistência, derrete, vai fazendo uma por cima da outra, é a bobina, material. Esse processo mais simples que eu expliquei para vocês aqui, vocês vão encontrar ele como impressão 3D FDM. O nome que se dá para esse processo é impressão 3D FDM. Tá? Isso aqui é a sigla para um nome em inglês que eu não vou lembrar. Ou FFF. É a mesma coisa. O problema é que FDM é o nome patenteado para o cara que inventou isso aqui. Então, se as empresas, que não é a empresa desse cara, for fazer uma impressora dessa e colocar FDM lá na plaquinha, vai ter que pagar royalty para o cara que desenvolveu a patente. Né? Então, se não for a empresa que desenvolveu, que criou essa impressora a primeira vez, vai estar escrito lá FFF. É a mesma coisa. Só é uma nomenclatura diferente, mas é por conta dessa questão de direito autoral. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo, né? Vocês viram que a ideia é bastante interessante. Você tem aqui um fio, que ele vai sendo puxado aqui por essa extrusora aqui. Né? Aqui tem uma resistência que vai derretendo. Isso aqui simplesmente vai desenhando a peça de acordo com o que está aqui. Uma observação. Eu posso... Se eu projetar essa peça aqui só como uma casca, com o miolo dela vazio, ele vai imprimir ela com o miolo vazio. Vai imprimir as paredes dela certinha e tal, com o miolo vazio. Tá? Só que tem a dificuldade, né? Que quando vai fazer essa parte de cima aqui, é como se você estivesse fazendo um teto onde não tem sustentação. Correto? Então, quando chega nesses casos, o próprio programa da impressora, ele consegue fazer aqui suportes provisórios, que seja, que você pode até remover esses suportes depois, mas ele cria esses suportes para servir de base para você fazer essas partes de cobertura. E, obviamente, se a peça for maciça, com o interior maciço, vocês concordam que não justifica ele imprimir todo o interior? Eu até posso, tem essa opção nas máquinas lá que eu posso programar. Não, eu quero que imprime ela completa, toda fechadinha e tal. Mas eu vou gastar muito filamento. Você vai ver que o rendimento disso aqui não é tão grande. Um cabo de 100 metros dá uma pecinha pequena, praticamente. Então, o que acontece? Tem a opção na máquina lá que eu configuro também,
para que ela faça uma espécie de uma colmeia interna aqui, o suficiente para dar resistência para a peça para não deformar. Você tem uma estrutura interna ali, né, para que ela fique estável. Né? A gente vai ver lá que ele vai criando tipo um emaranhado lá dentro, lá, só para servir como preenchimento. Bom? Ou você também pode pedir para preencher tudo, mas você vai gastar muita coisa. O interessante é que se uma peça da própria máquina quebra, você pode fazer a peça de reposição aqui. Bom, beleza. Então, esse aqui é o processo FDM ou FFF, que é a mesma coisa, só muda o nome do outro por conta do direito autoral do cara que inventou a máquina. Então, em resumo, eu faço o projeto 3D, eu converto isso aqui para o formato que a máquina entende, aí eu mando fazer o fatiamento, de acordo com a resolução que eu preciso, tá? Mais fino, o fatiamento, uma espessura bem fininha, vai ficar mais, uma resolução melhor, o acabamento melhor, e mando para a peça e ela vai fazer a impressão 3D disso aqui. Tá? Obviamente que eu posso ter processos de acabamento depois. Eu vou pegar essa peça que ela vai estar ali com a superfície um pouco enrugada, porque isso aqui é material fundido que foi colocando um em cima do outro, você vai umas linhazinhas lá. Se eu quiser melhorar aquilo, tem alguns produtos químicos que eu passo, que eu posso mergulhar aquela peça, que ela vai dar ali um acabamento superficial mais liso, melhor para aquela peça lá. Bom? Então, resumo do primeiro tipo é esse aqui. Tá? O FDM ou FFF, com ABS, PLA, né? A gente conseguiu entender isso aqui. Vamos para o próximo. Eu vou passar alguns aqui agora, que eles são mais de características industriais. Tá? É aquele tipo de coisa. A gente está vendo um negócio aqui que é de tecnologia, você não vai encontrar isso aqui numa oficina pequena. Isso aqui você vai encontrar quando você for trabalhar na indústria. Ah, unhas, meu irmão. Ó, tem um tipo que chama material jetting, de jateamento, uma coisa assim. Como que isso aqui funciona? Imagina o seguinte, eu tenho aqui uma caixa de vidro, alguma coisa assim. Deixa eu desenhar em 2D mesmo, que isso aqui na mão aqui vai ficar uma miséria. Eu estou construindo uma peça aqui. Vamos dizer que essa peça aqui. Estou construindo essa peça aqui, nessa técnica aqui de manufatura aditiva. Como que ela funciona? Essa peça aqui, ela vai estar dentro de um reservatório com um pó específico. Vocês lembram quando a gente estudou aquela questão de solda por arco submerso? Vocês lembram lá que por exemplo, eu tenho que soldar essas duas chapas de topo aqui, né? Aí eu faço a preparação da junta e tal. Aí eu vou fazer a solda por arco submerso. Eu vou encher isso aqui com um material granulométrico, uma areia específica, um pó. E aí eu vou entrar com uma sonda aqui, ó, e ela vai tacar um laser aqui, ou uma fonte de calor, alguma coisa, que ela vai fundir esse pó que está aqui em volta, fundindo ele, fazendo a solda. E aí eu vou andando com esse cabeçote lá no sentido da junta para conseguir fazer essa solda aqui. Isso aqui é para o arco submerso. Submerso a gente lembra de água, mas não, é porque está enterrado. Né? O nome mais correto seria arco enterrado. Né? Que ele está enterrado nessa poça de pó, né? Desse material granulométrico. O calor afeta esse material que faz a fusão dele e vai fazer a solda das juntas. Solda por arco submerso, que a gente viu há uns tempos atrás.
Nesse caso aqui, é mais ou menos ali o mesmo sentido, só que eu não vou usar a fonte de calor. Eu vou usar um líquido que vai reagir com um pó. Porque é o seguinte, imagina que inicialmente eu estava com essa caixa aqui cheia de um pó específico, um pó, um material granulômetro para fazer essa técnica aqui. Só tinha ele. Aí, estava aqui embaixo, aqui, né? O nível o piso dessa caixa está aqui. Aí eu vou e depositei a primeira camada de pó aqui embaixo. Aí eu venho aqui com uma sonda, vamos lá, a sonda é a caneta, tá? Eu venho aqui com uma sonda e ela deposita algumas gotas de um líquido nesse local aqui, ó. Onde eu vou começar a peça. Esse líquido reage com esse material informático, esse pó, né? E ele vai reagir quimicamente e endurecer. Perfeito? Ou seja, a primeira camada da minha peça já foi feita. Aí o que eu faço? Eu tenho aqui um rolo que eu vou passar para cá, ó. Aí eu jogo o material por aqui e esse rolo ele vai passar por cima, criando uma nova camada de pó aqui embaixo. E aí eu repito o processo. Venho com a sonda e vou gotejando o material, um líquido específico aqui, para fazer a solidificação dessa fina camada de pó que esse rolo passou aqui nivelando. Solidificou, deu reação química? Beleza. Repito o processo. Eu vou fazendo camada por camada. Chegou aqui, finalizei aqui, eu tenho que começar para cá, eu passo o rolo novamente aqui, só que em vez de colocar o gotejamento em todo o comprimento da peça, eu paro ele aqui. E vou fazendo essa montagem até chegar na altura que eu preciso. Okay? Então, nesse caso aqui, eu não tenho derretimento de material com aquela sonda. Eu tenho uma camada de material granulométrico, um pó específico que eu coloco aqui. A sonda ela vem, ela molha esse pó que vai reagir quimicamente e vai começar a fazer a base da minha peça aqui. Eu vou fazendo isso camada por camada até conseguir a geometria final da minha peça. Material jetting. Essa é uma outra técnica de manufatura aditiva, tá? É impressão 3D? Mas isso aqui já é um negócio mais robusto. Perfeito? Vamos dar sequência aqui também. Então, pessoal, vocês me desculpem, eu troquei o nome das coisas aqui nas minhas anotações. O nome disso aqui é Binder. Anota aí quem estiver fazendo um rascunho, o nome disso aqui é Binder Jetting, que é esse gotejamento aí. Material Jetting é com laser, não é com gotejamento, não. É a mesma coisa, só que é com laser. Vou mostrar aqui para vocês. Rapaz, esse quadro é difícil de apagar, né? Então, Binder Jetting, tá? O Material Jetting é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. É esse com laser. É a mesma coisa, só que com laser. O que acontece? Eu vou ter aqui uma caixa com porta. Nessa caixa eu tenho aquele cilindro que vai ficar rodando para cá, né? Ele é um cilindro comprido assim. Nessa outra caixa aqui, ó, é onde eu vou fazer minha peça. Tá? Também ela vai ter uma quantidade de pó aqui. E aqui eu tenho uma outra caixa, que é onde o excesso vai cair. Isso aqui é tipo um saco aqui para não deixar desperdiçar esse pó aí que você precisa.
que acontece? Eu vou começar a fazer aqui minha peça na primeira camada, né? E como que eu faço essa peça aqui? Se naquele outro método lá eu tenho um gotejamento, nesse daqui eu tenho um laser. Esse laser funciona da seguinte forma. Eu tenho um espelho aqui, ó. Estou olhando de frente, tá? Eu tenho um espelho aqui. E esse espelho, ele tem um eixo que ele fica fazendo assim. Ou assim também. Ele tem esse controle nesse sentido e nesse sentido. Aí eu tenho aqui uma emissão de um laser. Esse laser, ele bate no espelho e, de acordo com a peça que você precisa, no formato que ele precisa, ele vai mandando esse laser aqui para a peça. Ou assim, para ela fazer assim, ou assim. Aí o laser ele fica nessa posição aqui, né? Aí eu fui e fiz a primeira camada, aqui embaixo, aqui. Deixa eu melhorar isso aqui, porque isso aqui tem que ficar nivelado aqui no início, né? Fui e fiz a primeira camada. Aí esse rolo, que nesse caso aqui vai estar nessa posição aqui, terminei a primeira camada. Esse rolo ele vai ser arrastado para cá, ele vai arrastar um pouco do material aqui do reservatório e vai jogar uma nova camada por aqui. E o excesso vai para cá. Tá? Vamos lá. Fiz a primeira camada, terminei a primeira camada. Faltou eu falar um negócio. Fiz a primeira camada, o espelho movimentou aqui na posição da peça que eu precisava. Terminei a primeira camada. Essa mesa aqui, ela vai descer na espessura das camadas que eu fiz, que eu programei lá. Uma vez que ela desceu, esse rolo vai passar para cá, criando uma nova espessura de pó aqui, jogando o excesso aqui para baixo. Né? O rolo retorna, e aí eu tenho novamente aqui o laser batendo e criando a segunda camada. Fez a segunda camada, ele desce mais um pouquinho aqui na espessura que eu programei para as camadas, vem aqui esse cilindro fazendo aqui o nivelamento e criando uma próxima camada, o resíduo cai para cá, ele retorna e eu faço a terceira camada. E assim sucessivamente. Esse laser, quando bate na camada, ele queima esse pó, ele solidifica ele, por isso que eu consigo fazer essas camadas. Ok? Existem outras máquinas nesse mesmo processo que são mais eficientes. Esse laser aqui não é um único ponto centralizado. Ele já consegue fazer um laser no formato da peça. Ou seja, ele dá meio que um pulso. Ele dá um pulso aqui que bate no espelho e o espelho reflete a peça inteira já. Ele não precisa ficar desenhando linha por linha da peça aqui, né? O laser ele já vem no formato da camada que você precisa fazer, ele bate aqui e já dá tipo uma estampada. Pá! Derrete aqui a camada de pó, já faz aqui aquela camada, aí vem um processo e repete. Pá, pá, e vai de novo. Existem máquinas que elas misturam esse material jet com aquele que eu mostrei lá daquela gotinha que reage. Né? Que ela vai fazer o processo dos dois jeitos, juntos. Ele joga aqui aquela gotinha e usa o laser para otimizar. Né? Que aí ele consegue pegar os dois processos, faz um só, né? E você consegue ter aqui uma produção um pouco maior para liberar essa peça mais rápido. Obviamente que aí já é um outro nível de preço também, né? Que já fica mais caro juntando os dois processos. Pergunta, pessoal? Bem inventivo, né? Se você for pensar, bem arrumadinho isso aí. Eu vi uma coisa uma vez, há alguns anos atrás, um vídeo no YouTube, do maluco lá nas Arábias da vida lá, não sei que país lá do Oriente Médio, que ele tem uma técnica de artesanato muito interessante que usa esse mesmo princípio. O que ele faz? Ele tem um tonel lá de areia, uma areia lá específica de lá, uma areia bem fininha, e aí ele tem aqui umas lentes, uns espelhos, um monte de coisa, ele pega o sol, né, essas lentes elas têm uma curvatura, de forma que você consegue projetar esses raios de sol condensados na própria areia. É um negócio mais ou menos assim, você tem um tambor com areia, aí você tem aqui
um espelho que o sol bate nele e você consegue projetar aqui esses raios de sol num único ponto. Aí aparece o cara lá com a roupa de proteção para sol, dá um óculos escuro mais doido lá, e ele fica movimentando essa bacia aqui para um lado e para o outro. Porque aí, à medida que onde esse ponto vai batendo na areia, ele vai criar um vidro. A areia vitrifica, né? Ela aquece e vitrifica, tipo um raio quando bate na areia. Assim, você vê lá que fica lá um vidro específico lá. Aí ele vai mexendo nisso daqui, vai mexendo nisso daqui, ele vai e faz uma camada do artesanato dele que ele quer lá. Aí ele vai, pega a areia lá de um outro balde lá, joga por cima, faz uma nova camada e vai derretendo ela para fazer o vidro. No final, ele quebra esse tonel aqui, que é de cerâmica, e a areia cai, e fica uma escultura de vidro que sai desse negócio aqui. Para você que assiste, você fica enfeitiçado, porque o negócio é bonito pra caramba. Mas a técnica é a mesma coisa disso aqui. É bem interessante. Ok? Vamos para o próximo aqui. Esse próximo que eu vou mostrar para vocês aqui, ele existe, só que nas próprias pesquisas que eu fiz aqui para mostrar para vocês, no vídeo ali que eu encontrei, no material, o próprio rapaz fala, olha, isso aqui existe, mas foi uma das primeiras lá de impressão 3D lá que hoje em dia não tem muita aplicação não, mas existe. Eu vou mostrar aqui para vocês conhecerem também. Esse daqui é o de laminação de folhas. Como que é esse aqui? Eu não falei para vocês que isso aqui é deposição de material por camadas? Se eu pegar, por exemplo, se eu precisar fazer uma esfera, vocês concordam que eu tenho uma camada que é pequenininha assim e ela vai aumentando? Vai aumentando o diâmetro? Se eu pegar uma folha de papel pequenininha, com diâmetro assim, e outra maiorzinha, e outra maiorzinha, outra maior, outra maior, outra maior, e for jogando uma em cima da outra, no final eu não tenho uma esfera certinha feita com folhas de papel com diâmetros diferentes? É isso. Laminação, essa técnica de laminação de folhas para fazer manufatura de tira é exatamente isso. Eu vou ter aqui um reservatório de folhas de papel ou folhas metálicas, chapas metal, alumínio, aço, o que seja, e cada uma vai ter um formato diferente, que ela já vai ser cortada num formato diferente. Para que quando eu vou colocando uma em cima da outra, eu vou colando uma em cima da outra aqui, e no final das contas eu tenho ali um bloquinho, uma peça, que foi feita pela deposição de folhas, uma em cima da outra, foi colando, 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 e me deu uma peça assim. É a definição mais, assim, simplista, né, de deposição de material por camadas, que é exatamente... cada camada é uma folha que foi recortada num formato diferente para que, quando eu coloco uma em cima da outra, eu tenha a peça já finalizada que eu preciso. Não é muito prático, mas existe. Tá aí. E por último, vou mostrar aqui um processo de manufatura aditiva para vocês que chama fotopolimerização. Vocês vão encontrar a sigla SLA. Como que funciona isso daqui? Lá naquele sistema que eu falei para vocês que tem um espelho que vai projetando lá um laser no pó, eu posso pegar aquilo lá e, em vez de usar pó, eu vou fazer uma piscina de resina. Como que é isso? Aqui, ó. Imagina que eu tenho um reservatório. Dentro desse reservatório, eu vou colocar uma resina específica para fazer
manufatura, essa modelagem 3D. Essa resina ela reage com calor, tá? Quando ela recebe calor pontualmente, ela solidifica. Então, o que é que acontece? Aqui embaixo eu tenho aquela mesa que eu falei para vocês, que é a minha base, né? Aqui em cima eu vou ter um espelho também. E aqui eu vou ter a minha fonte de emissão do laser. Eu já fiz lá o meu projeto da peça, eu já transformei para a máquina aqui, ela já fez as camadas. O que acontece então? Eu vou ter aqui um nível aqui dessa resina. Esse laser vai bater nesse espelho e vai projetar em cima dessa resina aqui, fazendo a primeira camada. Ok? Uma vez que eu fiz a primeira camada, vocês lembram que eu falei que tinha um rolo lá que nivelava o pó para fazer a segunda camada? Nesse caso aqui, eu também tenho um rolo que vai passar para cá. Só que aqui não é um pó, e não tem que nivelar a camada. A resina ela é líquida, então ela se autoconforma. O problema é que a cada vez que eu faço uma camada com esse laser, eu crio resíduo aqui também. Microbolhas de oxigênio, pode ter uma vaporização de algum elemento, um CO2, qualquer coisa ali, ou essa resina ela pode ter danificado ali, se soltou e ficou um pedacinho boiando lá. Esse rolo aqui é para fazer essa nivelação da camada que já foi feita e fazer a remoção dessas impurezas. A cada camada eu tenho que passar esse rolo para limpar, para que depois eu possa fazer a segunda camada. Perfeito? Eu posso ter essa questão aqui por essa resina, com esse laser, trabalhando dessa forma. Aí a peça ela vai sendo montada aqui nessa base. Ou eu posso ter ainda o seguinte, eu tenho aqui aquele meu tanque de resina e a minha mesa ela fica suspensa. E a minha peça ela vai sendo feita com as camadas invertidas. Como que é feito isso? O meu laser ele fica aqui embaixo. Aqui embaixo aqui eu tenho uma janela aqui translúcida e o meu espelho fica aqui. O laser bate aqui e vai fazendo aqui. Essa peça desce aqui embaixo. Esse laser vai passar pela janela e bate aqui na minha peça, bate aqui na minha mesa. E vai fazer a camada aqui. Ó. Fez a primeira camada, a mesa sobe, aquele rolo vem, passa, depois a mesa desce novamente, o laser vai, faz a segunda camada, a mesa sobe, tem o rolo, faz a limpeza, a mesa desce, faz a terceira camada e assim sucessivamente. Interessante, né? Fotopolimerização. Aí você fala assim, Jonathan, mas a minha prima, minha irmã, minha namorada, minha mãe, ela é dentista. Eu falei essa técnica para ela, ela falou, mas eu uso isso lá no meu consultório. Usa. Obviamente que ela não tem uma impressora 3D, porque lá no consultório dela, ela não precisa fazer uma peça, mas ela tem que fazer lá uma obturação, ela tem que fazer lá um enxerto, uma prótese de dente lá. O que ela faz? Ela vai pegar uma resina lá, ela tem lá as misturas, ela vai fazer tipo um durepox, né? Ela vai misturar as coisinhas dela lá, ela vai fazer uma resina que ela é maleável. Aí ela vai colocar no dente do cidadão lá. Só que aí ela precisa solidificar aquilo, porque senão o formato que ela fez não vai se perder, né? Então ela vai colocar lá uma luz azul. Eu não sei se você já viu o dentista fazendo tratamento dental de clareamento dental. Utiliza uma luz azul que coloca na sua boca lá e aquilo lá dá uma reação química e branqueia o dente. Eu não sei se é a mesma luz, se é a mesma fonte de luz ou é uma luz específica, mas é azul também, né? Que aí ela faz aquela resina lá no formato do dente. Vamos ver se você desenhar um dente aqui. Tá horrível, mas tá bom. Vamos dizer que o caboclo quebrou essa ponta do dente aqui. Aí ela faz a resina dela lá.
né? Ela modela e preenche isso daqui. Só que aí ela precisa solidificar isso. Então, ela chega aqui com uma fonte de luz, uma luz azul lá, que essa luz vai fazer esse material entrar em reação química e vai solidificar. É o mesmo processo de fotopolimerização. No caso da manufatura aditiva, você tem ali um laser, que é um puta fonte de calor, né? Aqui não, para esse caso aqui, essa fonte de luz vai fornecer a energia necessária para isso aqui solidificar. Então, se você bater no Google lá, fotopolimerização, para entender um pouco mais disso na manufatura aditiva, coloca também SLA, ou impressão 3D, ou mecânica, alguma coisa assim, para não aparecer muita coisa de dentista, porque senão vai aparecer coisa pra caramba lá que você não está precisando entender. Bom? Aí, beleza. Essas são as técnicas principais. Aí eu falei para vocês lá no início, para que eu vou precisar de impressão 3D? Aí eu falei algumas coisinhas para vocês lá, né, que eu posso fazer protótipos, eu posso fazer modelos em escala reduzida, eventualmente ali eu posso criar peças novas ali com impressão 3D também, manufatura aditiva, substituir alguns processos que são muito caros. Mas aí você tem algumas aplicações práticas para isso. Hoje em dia, você encontra essa questão de impressão 3D na saúde. Aí aqui você vai ter próteses. Vocês já viram lá, eu tenho certeza que vocês já viram lá no Fantástico, lá, a criança está lá, aí aparece alguém que faz uma prótese 3D lá para ela lá. Isso aqui faz dessa forma, porque aí você consegue imprimir lá os dedos, uma mão lá, robótica lá, e tem uns cabos lá que você pode colocar para ter uns movimentos e tal. Obviamente que tem coisa muito mais tecnológica feita do que aquelas mãozinhas que aparecem na televisão lá. Né, o pessoal faz que é bem interessante aquilo lá. Mas tem muita coisa mais tecnológica que essas peças específicas podem ser feitas. Pode fazer uma prótese, pode fazer válvulas cardíacas. Pode falar. Existem pesquisas para fazer órgãos artificiais, ou pelo menos partes deles. Tem gente aí, eu li um caboclo está pesquisando para fazer um coração artificial. O problema disso aqui, esses itens que o corpo tem que absorver, né? O problema é a incompatibilidade de materiais, para o corpo não rejeitar. Né? Agora, uma prótese, por exemplo, externa, dá para fazer tranquilo. Existem pesquisas para fazer pele artificial com impressão 3D. Isso aqui é tratamento de pessoas queimadas. Existe pesquisa para fazer tudo com isso, com manufatura aditiva. Obviamente que os materiais, o problema disso aqui são os materiais, né, para conseguir pesquisar. A pesquisa que eu li que estava fazendo isso aqui, o cara estava, eu não sei se vocês sabem, mas um dos tratamentos mais efetivos contra queimaduras graves é pele de tilápia. Não sei se vocês têm conhecimento disso. Pele de tilápia é um dos tratamentos assim, mais efetivos para fazer tratamento de queimadas. Então, as pesquisas estão estudando pele do peixe, de tilápia, para tentar modular aquilo em impressão 3D. Tá? Aí também tem aqui, ó, aeroespacial. Nisso daqui, entra aqui peças. Não, mas peças é normal. Só que a Estação Espacial Internacional tem uma impressora 3D lá. A dificuldade que é levar uma peça de reposição para lá. Né? Então, toda a estação ela é projetada já em 3D para que cada peça possa ser construída na própria impressora 3D que eles têm lá em cima. Tá? Você pode pensar, tem pesquisa lá, esses habitats na Lua, em Marte, eles vão utilizar um sistema que é o seguinte, ó. Imagina que aqui está o piso, eu tenho aqui uma grua, e aqui eu vou ter aqui aquela sondinha lá. Aí eles vão pegar o próprio material do ambiente, reagir quimicamente lá, misturar, fazer o que precisa fazer, e essa grua vai ficar girando de um lado para o outro, isso aqui descendo para baixo, para ir fazendo aqui quase como se fosse uma casa em espiral.
E aí você tem um habitat que pode ser utilizado como um abrigo nesses lugares. Só que você não precisa ir para a Lua e para Marte, não. Né? Já tem gente fazendo o projeto de casas com impressão 3D. Que aí ele pega tipo uma ponte rolante, está aqui um pilar de sustentação, está aqui um pilar de sustentação, e aqui um chassi aqui de ponte rolante. A ponte rolante é como se fosse aquela sonda. Ela sobe e desce. Esse pilar ele está aqui em trilhos, ou seja, ele vai para cá e para cá. E essa sonda vai para cá e para cá também. Ou seja, você já consegue fazer a movimentação completa para você ir desenhando uma casa aqui embaixo, camada por camada, só que aí o seu filamento é concreto, né? É argamassa, é concreto, você vai fazendo uma por cima da outra. No final, você tem a casa construída aqui embaixo. Tá vendo? Com isso, vocês podem ter uma noção que manufatura aditiva não é só aquela maquininha que a gente tem, que pode ter em casa, para fazer impressão de peça simples. É um negócio um pouco mais complexo que abre uma gama de possibilidades aí para frente. Bom? Deixa eu apagar aqui e passar mais algumas informações para vocês. Existe um outro processo que ele é tipo uma solda. O que é uma solda? Quando a gente está lá fazendo uma solda, a gente não faz um cordão de solda. Pega lá aquela vareta, aí que tem um arco de solda, e à medida que você vai andando com essa vareta, você vai criando um cordão de solda aqui para trás, não vai? E se eu criar um cordão de solda em cima do cordão de solda, eu vou elevando aquilo ali e começo a fazer um volume, né? Esse mesmo processo, se eu quiser, eu posso fazer ali uma impressão 3D com solda. Aí eu tenho uns equipamentos específicos para fazer isso, né? Não vai ser um eletrodo, não vai ser lá um Big Mag que vai fazer. Né? Tem a própria máquina que vai fazer essa manufatura aditiva com um processo semelhante à soldagem. O que é? Imagina que eu tenho um cabeçote assim, ó. Aqui no meio do cabeçote eu tenho um laser. E aqui é a peça aqui embaixo, né? Eu tenho aqui esse laser. Lateralmente, eu tenho uns canais. É aquele pó lá que eu mostrei para vocês lá, que faz aquele tipo de manufatura aditiva lá, com laser, eu tenho aqui também. Aí esse pó começa a cair aqui, ó. Ele é expulso para cá por um gás inerte, nitrogênio que seja, que empurra isso aqui para baixo. Quando esse pó chega aqui embaixo, ele encontra o laser e ele tem a fusão. Pronto. Eu já tenho aqui a minha sonda que vai fazer a deposição de material por camadas, porque aí é como se fosse aquele PLA lá, polímero, só que aqui eu estou utilizando agora para fazer uma impressão 3D com material metálico aqui agora. Ah, eu acho que eu não deixei bem claro. Quando eu estava falando daquele negócio de pó lá, a impressão 3D ela é metálica, tá? Esse pó ele vai sendo fundido lá e ele vai fazendo essa impressão, essa manufatura aditiva ali com metálica, vai dar uma peça metálica ali. Tá? Nesse caso aqui também, lá naquele primeiro lá, por PLA, que é um polímero e tal. Nesse último que eu mostrei para vocês é uma resina. Essa resina também vai dar uma peça ali, plástica no final, mas plástica não, né? Vai depender da resina. Pode ser plástica, pode ser de cera, inclusive, que aí lembra aquele processo de cera perdida na fundição que eu mostrei para vocês? Vocês lembram? Dá para fazer um molde de cera perdida, muito complexo, para depois lá utilizar na fundição lá por cera perdida. Bom? Só por curiosidade, isso aqui é o processo de manufatura aditiva DAD. Aqui tem o nome Direct Energy
deposition. Aí essa sonda vai andando para cá e vai deixando aqui a camada feita. É também uma opção de manufatura aditiva. Alguma pergunta, pessoal? Deixa eu fazer um comentário aqui também. Uma aplicação na saúde que eu esqueci de falar na hora lá. Imagina o seguinte, que você tem que fazer uma cirurgia, você é um cirurgião neurológico, que seja, neurocirurgião. Aí aparece um cara lá que tomou um tiro na cara, ou alguém que caiu de uma altura e quebrou a bacia, o fêmur, a coisa assim grave. Chega lá o cara lá para fazer a cirurgia, está com um vergalhão enfiado no peito. Aí você fala, nossa, como é que eu vou tirar isso? Umas coisas que já é utilizado nesses grandes centros de cirurgia é o seguinte, o cara chega lá com um problema de saúde, uma cirurgia que precisa ser feita, está na emergência, só que está estável. Faz uma ressonância no corpo do cara, nem sei se escreve assim, faz uma ressonância nele. Aí você faz tipo um scanner no corpo dele todo lá, que aí, a partir dessa ressonância, você consegue criar um modelo 3D de como esse cara está por dentro. O que quebrou nele, por onde que esse vergalhão está passando, onde que tem ali alguma lasca de osso que tem que ser removida. Tudo isso, aí você consegue lá modelar em 3D lá, no computador, o crânio do cara inteiro lá, né, a bacia dele, o que está machucado e tal. Onde que passa os vasos sanguíneos ali, o que está danificado e tudo. Aí, a partir disso, você consegue mandar isso aqui para uma impressora 3D. E o médico, a equipe de cirurgia, vai poder ter aquilo ali na mão. Inclusive, podendo, já nessa impressão aqui, criar essa impressão desse modelo 3D aqui com os cortes para que ele possa abrir. Modelou a bacia da pessoa. Eu preciso visualizar como é que está por dentro. Na própria modelagem 3D, ele já programa isso aqui para fazer um corte para que eu possa remover essa parte e enxergar como é que está aqui dentro. Eu consigo visualizar o que está aqui dentro, porque eu fiz a ressonância. De forma que eu consigo, com isso aqui, com a impressão 3D na mão, abrir isso aqui na mesa com a equipe de cirurgia e falar aqui, ó, você precisa preocupar com isso daqui e aquilo outro. Você vai ter que fazer essa limpeza assim, sem assado, enquanto eu faço isso aqui sem assado. Ou seja, você consegue fazer o planejamento de uma cirurgia fazendo manufatura aditiva. Uma aplicação prática. E que não é mais assim tão absurda. Os grandes hospitais do Brasil já tem isso, inclusive. Óbvio que é Albert Einstein, né? Você fazer uma coisa disso lá é absurdo. Mas existe. Tá aí. Você faz uma ressonância, você escaneia o corpo da pessoa, leva para o computador, imprime e passa para o médico. Fala aí, médico. Tá aí, ó. Faz o planejamento aí para fazer um serviço bacana. Ok? Bom, beleza. Já são 8h30 já. Bom, são 8h30 já. Vamos fazer o nosso intervalo, pode ser? 9 horas a gente retorna para finalizar aqui. Tudo bem? Dá uns minutinhos a mais aí para vocês tomar um café, fazer uma janta aí. Tá bom, pessoal? Alô? Beleza. É aquilo, valeu. Beleza, vamos... Tá beleza, a internet tá boa demais, aí demora. Então tá. A culpa é do Marcelo. Pô, Marcelo... O William e o Marcelo. Na minha não, Nada filho, sai de fora. William, nada de William. A culpa é só do Marcelo. Ah, agora é só do William. Não, mas pô, vai ter que mudar para Stratos. Todo mundo para Esse Stratos aí. Marcelo, eu queimando, porque eu já Se eu xinguei ele fosse aqui. vocês, mudava.
Pra Stratos, TPNet, é os melhores que tem. O cara trabalha na empresa e Por que você Vem cá. acha que Falando você isso, trabalha? calma você te iniciar, hein? Ó, vou sair aqui, ó, John, pra voltar que hora? Vamos voltar às 9 aí. Pode ser? Esse trem tá sendo gravado, não vou falar isso não. Falou. Então, Valeu, tá bom.